Olá, meus amigos, olá, meus elétrons, tudo bem, pessoal? Como estão aí? Tá todo mundo bem? Se cuidando? Cuidado com a saúde, certo? Pessoal, hoje nós vamos fazer a gravação de um vídeo resolvendo a questão de associação de resistores. Muito legal a questão, tá bom? Então, antes de assistir, já deixe seu like, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos e assistam os demais. Tem mais outros vídeos que nós vamos estar gravando para vocês, só pensando no ensino, na aprendizagem de vocês. Tá bom, gente? Então, assista aí nosso vídeo que nós vamos resolver a questão de número 40 da nossa lista, uma questão que caiu no vestibular da UERJ, tá bom? Então, fique ligado. Vamos lá, vinheta Marciano! Olá, galera! Olá, vocês que estão inscritos no canal Professor Shoa. Nós vamos hoje responder uma questão de eletricidade, tá? Uma questão de associação de resistores, de lâmpadas, tá ok? E nesta resolução nós vamos fazer de um modo diferente, né? Desta vez vocês vão me ver resolvendo aqui mesmo a questão, que antes eu estava só fazendo no papel ou em outro momento. Mas agora vamos lá fazer a questão juntos aqui resolvendo neste nosso quadro, tá bom? Então fique atento, deixe seu like, tá? Deixe seu like, aviso, peça aí, deixe seu like e ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Nessa questão de hoje, nós temos uma questão que vai trabalhar, ó, foi uma ideia, um vestibular que caiu no vestibular da UERJ, a questão de número 40 de nossa lista, tá? Questão de número 40. Então, o que que ela diz lá? Ela dá um circuito elétrico, tá? Esse circuito elétrico nós temos três lâmpadas, L1, L2 e L3, ok? E temos aqui uma bateria. Quais são os dados da questão? Esses dados fornecidos são o seguinte. Ele diz que as lâmpadas são idênticas. Ora, dizer que as lâmpadas são idênticas é dizer que elas têm todas a mesma resistência elétrica, tá ok, gente? Todas têm a mesma resistência R, tá? Outra coisa, diz que elas estão associadas em série. Não precisava nem comentar isso, porque nós estamos vendo, ó. Elas estão associadas em série porque vão ser aqui percorridas pela mesma corrente elétrica I, né? Corrente elétrica I vai passar aqui por todas elas. Então, por isso, elas estão em série. Então, não precisava nem comentar isso no texto da questão, certo? Ela diz que a bateria tem resistência interna nula. Ora, a bateria tem resistência interna nula, o que que é isso? Gente, depois nós vamos estudar esse conteúdo aí, trabalhar os geradores elétricos. A bateria é um gerador elétrico. E dizer que ela tem resistência interna nula é dizer que ela é uma bateria ideal, tá? É ideal, ela não esquenta, ela não aquece. Mas depois nós vamos comentar em outra videoaula isso aí direitinho, tá? E como ela é representada? Olha só. Aqui na figura, nós temos 6 barrinhas, três grandes e 3 pequenas intercaladas, e ela é representada pela letra E maiúscula. Poderia também ser pela letra U, tá bom, gente? Também poderia ser a letra U maiúscula, ok? Mas ele representou pela letra E, que depois nós vamos ver isso também, é por conta de a gente chamar dizer que a bateria tem o que a gente chama de força eletromotriz. Ela converte a energia química em energia elétrica. Então, tem uma espécie de força eletromotriz, ok, gente? Então, vamos lá. Sabendo disso, ele também nos diz... uma outra coisa, o comentário. A respeito desses 6 riscos aqui que a bateria possui, né? Nesses 6 riscos, nós podemos dizer o seguinte... que não veja isso aqui de um modo diferente, não pense que é uma coisa estranha, não é uma coisa estranha, tá? Pense o seguinte, porque, por exemplo, na bateria de carro, o que que acontece? Na bateria de automóvel, ele tem lá 8 placas, são 4 placas representando o polo positivo e 4 o polo negativo, elas são intercaladas e estão embebidas, estão mergulhadas em ácido sulfúrico, tá? Então essas placas são placas de chumbo, e a outra placa é óxido de chumbo, que são intercaladas em ácido sulfúrico. Então essa é uma forma de representar, e isso aqui não requer nenhuma dificuldade. É a mesma coisa como se fosse só duas
duas barrinhas, tá bom? É só você lembrar toda vez que essas placas indicam a barra maior indica o polo positivo e a barra menor indica o polo negativo. Ou seja, o sentido convencional da corrente elétrica é esse que eu havia colocado, que é o sentido horário da figura, tá bom? Então, o sentido convencional da corrente elétrica. A questão também diz que cada lâmpada, se ligada separadamente, né, se ela for ligada só, não queima. Ou seja, uma lâmpada dessa pode ser ligada sozinha na bateria e ela não vai queimar, tá bom? Bem, sabendo disso, ele diz que esta é a situação inicial. Nessa situação inicial, o que acontece? Nós podemos analisar aqui e dizer que a resistência equivalente aí do sistema, essa resistência é só somar as três resistências que você vai ter. Então, nós teremos 3R, porque elas estão em série, tá bom? Outra coisa, eu posso também, se quiser, calcular essa corrente elétrica, usando a ideia da lei de Ohm. Dizer que a DDPU, que aqui ele chamou de quê? De um E maiúsculo, que, como eu falei, é a força eletromotriz. A DDPU igual a resistência equivalente multiplicada pela corrente elétrica I. Ou seja, eu teria que a corrente elétrica I seria E dividido pela resistência equivalente, que é 3R. Então, veja aí, nós teríamos essa ideia para a corrente elétrica, certo? Para cada uma. Perceba que a corrente elétrica seria a tensão da bateria dividido por 3R, tá bom? Mas o que a questão diz é o seguinte: se for ligado esses dois pontos por um fio, ó, vou botar aqui o fio, tal, que liga esses dois pontos. O que vai acontecer aí? Né? Ao ligar ao ligar esses dois pontos por esse fio, aí ocorre uma coisa que a gente chama de curto-circuito, tá? E o que é o curto-circuito? Ora, o curto-circuito é quando você faz isso, você liga dois pontos de um circuito elétrico por um fio que não tem resistência elétrica, ou seja, a resistência elétrica dele é desprezível. Sendo assim, por isso que o nome o nome é dado de curto-circuito. Por conta de quê? Porque a corrente elétrica ela vai ter um caminho mais fácil, um caminho mais curto para se locomover. Então, se seria preferível ela passar por onde? Pelas lâmpadas ela passava antes, agora ela não vai mais passar pelas lâmpadas, ela vai por aqui, ó, pelo caminho mais curto que nós chamamos de curto-circuito. Então ele vai por esse caminho mais curto. Indo por aqui, por esse caminho, o que vai acontecer? Essas duas lâmpadas, gente, olha só, vão deixar de funcionar, né? Por que deixarão de funcionar? Deixarão de funcionar porque não haverá mais essa corrente elétrica aqui passando por elas, tá? Se não tem a corrente elétrica passando por elas, ela vai pelo caminho mais curto, só uma das lâmpadas, essa aqui, a L3, que estará acesa, somente ela estará acesa, certo? As outras duas estão na situação que nós chamamos de curto-circuito. Se elas estão em curto-circuito, a corrente que passa por aqui, que é chamada de corrente de curto-circuito, ela passa a ser uma corrente máxima, tá? Sempre a corrente de curto-circuito é máxima para a situação, tá ok? E se isso ocorre, as duas lâmpadas não vão acender, tá bom? Com isso, nós já responderíamos a questão, né? Nós já tiraríamos a dúvida. Qual é a alternativa correta? Isso aí já responde. Mas nós vamos fazer muito mais aqui no canal. O Show de Física, você vê muito mais do que a questão nos pede, tá bom, gente? Mas bora responder logo essa ideia. Veja só. A afirmativa é o quê? Que por causa do curto-circuito, o que ocorreu é que a lâmpada 3 continua acesa e as outras duas vão se apagar. Elas estão em curto, tá bom? Então veja, será que a resposta é a letra A? As três lâmpadas se apagam? Não. A lâmpada 3, você vê aqui que ela continuou acesa. Letra B, as três lâmpadas ficam acesas? Não, também não, né? Isso aqui está errado. Errada a letra A, errada a letra B. Por quê? Duas delas apagaram, a L1 e a L2, tá bom? Letra C, L1 e L2 se apagam? Opa, verdade, né? Legal. L1 e L2 se apagam e L3 fica acesa. Opa, olha aí a alternativa correta.
A correta é a letra C, né? L1 e L2 vão se apagar. Por que que se apagam? Porque estão em curto-circuito, tá? Em curto-circuito. E L3 continua acesa. Resultado, a letra D está errada, né? Mas vamos ler aqui, vamos ler, acompanhe a ideia. L3 se apaga, não, está errado, né? Realmente. L1 e L2 ficam acesos, meu Deus do céu, é erradíssimo, erradíssimo, tá bom, gente? Então, essa é a ideia para responder a questão, tá feita. Mas bora concluir mais alguma coisa? Olha só, veja só. Nós já tínhamos calculado a corrente elétrica na situação inicial, que é E sobre 3R, tá certo? Beleza? Pois vamos agora calcular a corrente elétrica na nova situação. Na nova situação, a corrente elétrica deixou de ser I e passou a ser, olha só, essa corrente que a gente chama de curto-circuito, e ela é máxima, ela é maior do que a outra. Por quê? Vamos lá. Ora, se eu pegar a ideia da lei de Ohm, então nós teríamos que a força eletromotriz aí, ou melhor, a tensão da bateria, né? Não vamos chamar ainda de força eletromotriz, tá? A tensão na bateria é igual à resistência que tem, só tem uma. A resistência da lâmpada 3 vezes a corrente nova. Que corrente é essa? Corrente de curto-circuito, né? Pois bem, daqui eu tiro que a corrente de curto-circuito, olha só o valor dela, vai ser a tensão elétrica da bateria, que é o E, dividido por R. E dividido por R. Beleza? Aí veja, faça a comparação. Você percebe, agora eu entendi, né? Você pode perceber que a corrente de curto-circuito agora, olha só, ela é maior do que a corrente que havia antes. É maior do que a corrente inicial que havia antes, quando as 3 lâmpadas estavam acesas. Como a questão diz, a lâmpada, quando é ligada só, ela não queima, tudo bem. Mas aí você entende uma coisa, o porquê de, às vezes, as coisas queimarem num circuito elétrico. É porque, olha só, quando dá o curto-circuito, esse curto-circuito, a corrente é maior do que a corrente que havia ali, certo? Então, quando a corrente é maior, as coisas podem queimar, elas vão aquecer muito, o efeito Joule pode ser mais considerável, aí ela pode queimar. Ok, pessoal? Então aí está mais uma aula no canal Professor Shoa, o show de física só pensando em vocês. E lembrando, utilize a máscara, tá? Tenha cuidado, lave as mãos, tá? Tenha cuidado com os mais velhos de sua família e cuidado ao sair quando for para voltar em casa, tome banho, tire a roupa direitinho e bote no lugar separado, ok? Canal Professor Shoa, ligado com você, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.